Deus, graça e paz. Boa noite a você que está aqui conosco no templo da Igreja Presbiteriana de Jussara, a você que está em casa nos acompanhando pelo Facebook. Sejam muito mais do que bem-vindos a mais um culto de adoração, de louvor ao Senhor nosso Deus. Vamos nos colocar na presença dEle, vamos nos consagrar ao Senhor. Vamos orar uma oração de consagração. Vou pedir a nossa irmã Nilva que nos dirija a Deus nesta oração de consagração a Deus. Consagrados ao Senhor, vamos dar início ao nosso culto. Oremos. Ó Deus de bondade e misericórdia, em nome de Jesus, suplicamos que o Senhor nos permita juntar as nossas vozes, a voz da multidão celestial que te cultua eternamente, Senhor, ao culto que é prestado ao Senhor em diversos lugares da terra neste momento, Senhor. Que nós possamos, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Que nós possamos, Senhor, oferecer ao Senhor sacrifícios de lábios que te adoram, de um coração que louva e bendiz o nome do Senhor, Pai. Colocamos nossa vida diante do Senhor, colocamos tudo que somos, tudo que temos diante do Senhor e pedimos, usa-nos, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor e para a tua adoração. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém e amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, nós vamos ler dois versículos, o versículo de número 23 e o versículo de número 24. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, assim diz a palavra do Senhor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Em Cristo Jesus o Pai de amor nos aceita. Em Cristo Jesus nós temos pago o preço dos nossos pecados. Vamos, pois, então, pecadores que somos, nos colocar diante do Senhor e oferecer a Ele uma oração de confissão de pecados. Vou pedir que nosso irmão Micael nos dirija a Deus nessa oração de confissão. Deus, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, convidados como igreja do Senhor, ó Pai, pedimos perdão por todos os nossos pecados, que você tenha misericórdia das nossas vidas, que você esteja nos abençoando, ó Pai, no processo de santificação, ó Pai, que dia após dia possamos estar cada vez mais próximos, ó Pai, da tua perfeita vontade, ó Pai, segundo o perfeito exemplo deixado por Jesus Cristo. Tenha misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, ó Pai, que a tua graça esteja sobre nós, ó Pai. Guarda-nos de todo mal, livra-nos, nos ensina, ó Pai, dia após dia a seguir o teu caminho. Somos gratos, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz, ó Pai, que nos proporciona perdão, ó Pai, que nos proporciona justificação. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Com espírito grato ao Senhor, vamos cantar a Ele.
Nós te agradecemos porque o Senhor perdoa os nossos pecados, porque o Senhor nos lava, o Senhor nos dá condições de estarmos na tua presença e te adorar. Abra sua Bíblia agora na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Vamos ler os versículos 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Assim diz a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esses 3 versículos que nós acabamos de ler nos revelam um dos mais profundos louvores ao Senhor, nosso Deus. Como compreender a grandeza, a riqueza, a imensidão da sabedoria de Deus? Como saber aquilo que Deus sabe? Como compreender o conhecimento de Deus? Quão grandes, quão insondáveis são os caminhos, os desígnios, as vontades do Senhor. Entretanto, todas elas são perfeitas. Por isso, a palavra do Senhor no versículo de número 36 nos diz: dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, o nosso insondável Deus, seja a glória eternamente. Amém. Vamos nos dirigir a Deus numa oração de adoração e depois vamos cantar louvores ao Senhor. Pedir que o presbítero Márcio nos dirija a Deus nessa oração de adoração. Esperamos a todas as coisas, Deus, e Deus, o Senhor transformando, o Senhor tem, Deus, ensinado, o Senhor tem, Deus, guardado os teus olhos, tenha, Deus, guardado as vidas, tem nos protegido, nos alimentado, o Senhor tenha, Deus, sustentado, Deus, nessa oração em tua presença. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo,
Maravilhoso é estar na presença do Senhor. E isso ninguém pode tirar. Nem uma pandemia ou qualquer outra coisa pode tirar de nós. Tivemos várias coisas que nos foi tirado, né? Nossa liberdade, as coisas, mas a verdadeira liberdade, estar próximos de Deus através de Jesus, essa não nos foi tirada. Nós temos livre acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo. E nós vamos celebrar isso, porque o véu que separava já não separa mais. Nós podemos conversar com o nosso Deus, nós podemos nos render, nos prostrar diante desse Deus, com a certeza que Ele nos escuta. Amém? Vamos colocar de pé?
dependência do Senhor, o quanto precisamos de Ti, o quanto o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, o quanto o Senhor, ó Deus, tem operado maravilhas no nosso meio, o quanto, ó Deus, o Senhor tem sido grande e maravilhoso conosco, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para Te adorar, para Te exaltar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, receba cada louvor aqui nesse momento, Deus. Nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, Deus, que o Senhor receba a oração, ó Deus, receba em nome de Jesus, o Senhor merece, o Senhor é digno de todo louvor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, não somos nada sem o Senhor, ó Pai, precisamos de Ti a todo instante, ó Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, a quem nós amamos, queremos adorar, queremos servir, em nome de Jesus, amém, amém, louvemos.
prostramos esses pés, ó Deus. Não há outro igual ao Senhor, deixamos se comprar a grandeza, majestade, a soberania do Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos alegres, ó Deus. Um coração cheio de gratidão, Senhor, porque estamos reunidos, ó Deus, em teu nome, ó Deus. Porque podemos, ó Deus, te buscar, podemos te adorar, podemos estudar, ó Deus, ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus, por todas as bênçãos, por esse cuidado, Senhor, tão grande conosco, Pai. Apesar das circunstâncias, ó Deus, nós podemos te louvar, nós podemos te buscar, saber que o Senhor está conosco, o Senhor está nos ajudando, o Senhor está nos fortalecendo, nos fazendo caminhar, ó Deus, em louvor, em glória. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos, te agradecemos por esse momento, ó Deus, de louvor, de gratidão. Receba, ó Deus, para a honra e para a glória. Em nome de Jesus. Amém. Se sentarmos. Amém, glória a Deus. Vamos passar então a meditação da palavra. Convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Versículos 16 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém. Oremos mais uma vez. Pai Santo e bendito, diante da Tua palavra nós consagramos o nosso coração, Senhor, e pedimos que nós sejamos edificados pela leitura, pela meditação da Tua Santa Palavra. Pai de amor e de misericórdia, que a Tua Palavra frutifique em nós consolo, vida, salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ó Deus de bondade e misericórdia, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha. Amém. Queridos, com certeza você já viu em algum filme, em algum lugar, uma cena assim. Alguém está em perigo, seja pelo fogo, pelas alturas, por algum problema qualquer, ou no mar, e aquele que vai salvar aquela pessoa que está em perigo, ele diz assim: olha para mim, não olha para o lado, não olha para a altura, não olha para baixo, não olhe para o fogo, não olhe para a água, olhe para mim. Você já viu isso com toda certeza. E isso é uma verdade imensurável, que nós precisamos olhar para o lugar certo, porque quando nós olhamos para o lugar errado, nós podemos colocar a nossa vida em perigo. Um exemplo disso está na própria palavra de Deus, quando Pedro, olhando para Jesus, ele se lança ao mar e começa a caminhar pelas águas. Mas ele deixa de olhar para Jesus. E a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus diz que ele repara, ou seja, ele desvia o olhar e repara no vento e nas ondas. E ele começa a se afogar. Ele começa a submergir, tanto que ele grita: salva-me,
Jesus estende a mão e o salva e diz: por que você duvidou, homem de pequena fé? Ou em outras palavras, por que você desviou o olhar do lugar certo? Por que você parou de olhar para mim e começou a olhar para o vento e começou a olhar para as ondas? A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 2 diz que esta caminhada cristã, que a caminhada da fé, deve ser vivida olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muitos são os trechos na Sagrada Escritura que nos recomendam isso, a não olhar para aquilo que nos cerca, mas olhar para Deus, olhar para Cristo, olhar para o lugar correto. E pensando nisso, com base nesses versículos que nós acabamos de ler, eu quero meditar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre caminhar na fé, andar em fé. Esses versículos que nós acabamos de ler, eles estão inseridos em um grande bloco de texto que compreende os capítulos 4 e capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo fala sobre a caminhada da fé, sobre crer na fé, sobre crer na ressurreição e sobre o que isto provoca em nós. Quando nós olhamos aqui, capítulo 4, verso 7, a palavra do Senhor nos diz, Paulo nos diz que nós temos o tesouro da ressurreição, o tesouro do Evangelho, o tesouro de Cristo em nós, em vasos frágeis de barro, que somos nós. Para quê? Para que a excelência do poder possa se manifestar em Deus e não em nós. É dele, é de Deus que venha a excelência do poder. E Paulo diz, por causa disso, nós somos atribulados, nós somos perplexos, nós somos abatidos, nós somos derrubados, mas nós não somos nem angustiados, nem desanimados, nem destruídos. Ele continua falando a respeito da fé, verso de número 13, ele diz assim: eu criei e por isso é que falei. E ele continua, depois desses versículos que nós acabamos de ler, dizendo que a nossa fé em Cristo deve ser tão grande que nós devemos até desejar abandonar o corpo, abandonar a vida, pensando nas coisas que são eternas. Versículo número 7 do capítulo 5, ele diz assim: visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Nós andamos, a vida cristã, ela é olhando para Jesus, ela é olhando para Cristo, não olhando para a pandemia que está ao nosso lado, não olhando para a crise financeira, não olhando para a crise política, não olhando para os conflitos familiares, não olhando para a morte, mas sim olhando para a vida e a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Este é o contexto do texto que nós acabamos de ler. E quando nós falamos de andar em fé, nós aprendemos três coisas nesses três versículos. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós, para andar em fé, não devemos nos desanimar. Pelo contrário, nós devemos renovar o nosso homem interior, devemos renovar o nosso espírito, devemos renovar aquilo que nasceu de Deus. Verso 16 diz: por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, mesmo que o nosso corpo, mesmo que o nosso velho homem se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia, dia após dia. Nós necessitamos, nós precisamos animar a nossa fé, nós precisamos animar o nosso homem interior, nós precisamos compreender quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e assim, compreendendo a grandeza de Deus, compreendendo a grandeza de Cristo, compreendendo a grandeza do Santo Espírito, experimentar a plenitude da vida cristã.
Esta é a oração que Paulo faz em Efésios capítulo 3, versos 14 a 21, quando ele diz que se coloca de joelhos diante de Deus para que nós sejamos renovados com o poder do Espírito do nosso homem interior. Então, a palavra do Senhor nos diz que existem duas coisas: o homem exterior, que muitas vezes a Bíblia chama de carne, e o homem interior, que muitas vezes a palavra do Senhor chama de espírito. A nossa carne pode fraquejar, a nossa carne pode se corromper, a nossa carne pode envelhecer, pode adoecer, pode se machucar. Mas o nosso espírito, o nosso homem interior, aquilo que Deus nos concede, deve ser fortalecido dia após dia. Como que nós fazemos isso? Pela prática constante da leitura da palavra de Deus, pela oração, falando com Deus, pelos exercícios espirituais, pelos meios de graça, como esse que nós estamos usufruindo no dia de hoje, cultuar a Deus em comunidade, juntos aqui reunidos nesse lugar e juntos também unidos pelo Espírito Santo com todos aqueles que nos assistem. Isso fortalece o homem interior, isso fortalece o nosso espírito, isso faz com que nós não desanimemos. No momento de desânimo, no momento de tristeza, no momento de dor, nós precisamos buscar a Deus. E nós precisamos compreender a segunda coisa que o texto de hoje nos ensina. Verso de número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno preço de glória acima de toda comparação. Aqui Paulo, seguindo a poesia hebraica, o estilo hebraico, porque ele é de Hebreus, ele mesmo afirma, ele faz um jogo de palavras, dizendo que a tribulação nossa é leve e ela é momentânea. Talvez você diga assim, peraí, isso está errado, porque eu sofro há anos. Tem tempo que eu estou esperando a conversão dos meus filhos. Tem tempo que eu estou esperando a cura para uma enfermidade. Tem tempos que eu estou lutando com as adversidades da vida. Então ela não é momentânea. E leve? Como pode ser leve? Como que o meu sofrimento? Você não sabe do que você está falando, Paulo. Porque você não está na minha carne. O meu fardo é pesado, Paulo. Quero dizer que Paulo sabe muito bem do que ele está falando. Primeiro, sobre a questão da nossa tribulação ser momentânea. O que é a vida de um ser humano comparado à eternidade? O Salmo 90 diz que nossa vida é um piscar de olhos. Há um teólogo, se não me falha a memória, Max Lucado, que diz que nossa vida é apenas um parêntese dentro de toda a eternidade. Então Paulo sabe bem que isso aqui é breve, que nossa vida é breve, que nossa existência é curta e que comparada à eternidade de tudo que nós vamos usufruir em Deus, a nossa tribulação, o nosso tempo de vida nesse mundo é breve, é momentâneo, é rápido, é como a gente diz aqui no Goiás, vapt, vupt, já foi. Mas Paulo fala que ela é também leve. Ora, vamos dar uma olhadinha nos sofrimentos de Paulo por causa do Evangelho. Naufrágios, açoites, surra com varas, apedrejamento, oposição, perseguição e por fim a própria morte sendo decapitado. Paulo sabe perfeitamente o que é algo pesado. Mas tudo isso é nada comparado àquilo que Deus tem reservado para os seus eleitos.
Conforme a própria palavra do Senhor nos diz através dos escritos do apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem guardado, reservado para aqueles que o amam. Todas as nossas dores aqui, elas são nada comparado ao eterno peso de glória que nos está reservado. E outra coisa que nós precisamos compreender, que o pessoal aí do fisiculturismo diz, né, muito, no pain, no gain, sem dor, sem ganho. O nosso sofrimento não é em vão, ele visa nos fortalecer, ele visa provar e aprovar a nossa fé. Ele visa criar em nós resiliência, resistência, para que no tempo da adversidade nós possamos passar por ela sem desanimar. Uma coisa é consequência da outra. Nós não desanimamos por quê? Nós não desanimamos porque nós sabemos, nós conhecemos, nós entendemos que a nossa leve, momentânea tribulação, ela produz para nós, e no jogo de palavras, que lindeza, né? Eterno peso de glória. E Paulo diz que isso é acima de toda comparação, acima de tudo que se possa pensar. Diz a palavra do Senhor, verso 18, e a terceira coisa que nós precisamos aprender: ao olhar para os valores, para as coisas eternas. Veja o verso 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, não atentando nós, não olhando nós, não buscando enxergar nós aquilo que se vê, mas aquilo que não se vê. Os nossos olhos devem estar nas coisas celestiais. É claro que as coisas terrenas são importantes. É claro que o mundo material é importante. Mas o mundo material, ele não deve ser o foco dos nossos olhos. Este é o grande mal da teologia da prosperidade, que olha somente para este mundo, que olha somente para os bens que nós podemos ter aqui, para as bênçãos do Senhor, e que deixa de olhar para o Senhor da bênção, que deixa de olhar para os bens celestiais, para o tesouro celestial, conforme o Senhor Jesus nos diz: não acumule para vocês tesouros aqui nesta terra, onde a traça corrompe, rói, come, onde os ladrões roubam, escavam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde nada pode ser roubado. Por isso os nossos olhos, queridos irmãos e irmãs, precisam estar nos valores celestiais, e nós só conseguimos enxergar o céu com os olhos da fé. Aquilo que nós vemos, madeira, roupa, ferro e tudo mais, isso se corrompe, isso se desgasta, isso rasga. Mas aquilo que não se vê, o amor de Deus por cada ser humano, demonstrado em Cristo Jesus, o amor de Jesus por cada ser humano, demonstrado por sua morte na cruz, o amor do Espírito Santo que nos chama, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, são valores celestiais, eternos, e que nós precisamos olhar para eles. Nós precisamos caminhar através da fé, olhando para isso. Há uma canção que eu gosto muito, que diz: eu não olho as circunstâncias. Não olho as circunstâncias. O
olhe para o seu grande amor. Eu não ando por vistas. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, conforme nos diz o versículo 7 do capítulo 5. Nós não andamos olhando para aquilo que está do nosso lado. Nós andamos olhando para o grande amor de Deus. Como usufruir desse amor, meu querido, minha querida? Como aplicar isso ao nosso coração? Colocando-nos debaixo do senhorio de Cristo. Entregando nossas vidas aos cuidados do nosso Senhor Jesus. Atendendo o chamado dele que veio ao mundo para nos salvar e que diz: olha para mim, preste atenção em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão comigo. Colocando nossas vidas debaixo do senhorio de Cristo, buscando a Cristo através da sua palavra revelada, a Bíblia, buscando ao nosso Deus em nome de Jesus Cristo, clamando ao Espírito Santo que Ele venha nos consolar, nos exortar e nos guiar. Nós vamos andar por fé e nós vamos experimentar ainda neste mundo, ainda neste tempo, dos valores eternos, das bênçãos eternas, da graça, da misericórdia, da bondade, da cura, da provisão, do livramento, da libertação que vem do trono da graça do Senhor nosso Deus. Então, meus amados e amadas, queridos, aqui e em casa, andemos por fé. Coloque os seus olhos no lugar certo. Coloque a sua visão no lugar certo. Coloque a sua visão em Cristo Jesus. Coloque os seus olhos nas coisas que são eternas. Vamos orar? Ó Deus de bondade e misericórdia, muitas vezes, Pai Santo e Pai bendito, as circunstâncias, as adversidades ao nosso redor são grandes. Os perigos são grandes, ó Deus, e geram no nosso coração temor, medo, aflição, ansiedade, ó Deus. E muitas vezes, Senhor, nós paramos, nós deixamos de olhar para os valores eternos e começamos a olhar, Senhor, para os valores temporais. Começamos a olhar para a economia, para a política, para a medicina, para as coisas deste mundo, que embora todas elas sejam importantes, elas são passageiras, pois não há medicina que possa nos dar vida eterna, não há política que possa nos dar salvação, não há finanças que possa nos transportar para o reino do Filho do seu grande amor, Cristo Jesus. Que nós possamos colocar essas coisas no seu devido lugar, ó Deus, e olhar primeiramente, principalmente, para os valores eternos. Olhar para o Pai Criador, para o Filho Redentor, para o Espírito Santificador. Olhar para a eternidade e cientes e conscientes da eternidade. Viver essa vida aguardando aquele momento em que ou nós seremos recolhidos pela sua mão bondosa, ou Cristo Jesus voltará por entre as nuvens para resgatar a sua igreja. Deus Santo e bendito, enquanto caminhamos nesse mundo, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, da doença. Livra-nos, Senhor, da peste. Livra-nos, Senhor, das armadilhas do inimigo e dos homens maus, ó Deus. Pai Santo e bendito, enquanto caminhamos na direção do nosso lar celestial, provê para nós, ó Deus Santo, saúde, provê o alimento, Senhor Deus, provê abrigo, provê, Senhor Deus,
que nós possamos passar guardados e protegidos pela tua boa e poderosa mão, Senhor. Ó Deus, e sobretudo, mova os nossos corações, Senhor, na direção dos valores eternos. Que nós possamos, Senhor, acumular tesouros no céu. Que nós possamos acumular galardão diante do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, abrir a nossa boca e proclamar o teu santo evangelho. E proclamar a salvação que vem de ti. Te louvamos e te bendizemos, porque seguros nas tuas bondosas mãos, caminhamos para novos céus e nova terra. E pedimos, Senhor Deus, apressa esse momento. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, resgatar a tua igreja. Oramos a ti, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, coloque-se de pé para receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deixe eu tá? Com isso, nós estamos encerrando a transmissão do nosso culto. Que Deus abençoe você que esteve conosco até esse momento.